O ovo também merece ser holofote nessa edição. Se encaixa bem em qualquer refeição. Que caminho percorreu até chegar em nosso prato? Eu sou Luiz Dematê, sou diretor da Corim, CEO da Corim Agricultura e Meio Ambiente Limitada. Minha formação, sou médico veterinário, tenho mestrado na área de nutrição animal, tenho doutorado na área de agricultura sustentável. Atualmente estou finalizando meu pós-doutorado na área de gestão da sustentabilidade. Bom, eu tive uma trajetória toda ela relacionada a esses modelos diferenciados de produção, no desenvolvimento de sistemas agroalimentares com diferenciações. Então, há mais de 30 anos trabalhando, por exemplo, nas questões de produções orgânicas. Num dado momento, conheci a agricultura natural, conforme foi escrita, preconizada por Mokichi Okada, um pensador japonês. E aí me envolvi mais profundamente com esses princípios e conceitos da agricultura natural e estabeleci essa minha carreira aí ao longo desses mais de 30 anos, na realidade, lidando com isso. E nos últimos 15 anos, nos últimos 20 anos, mais especificamente trabalhando, né, na questão do frango livre de antibióticos, promotores de crescimento, quimioterápicos, anticoxidianos, e tudo isso gerou um grande benchmarking, né, que foi aí até copiado por outras grandes empresas do setor, e isso tudo tem tido uma repercussão nacional e internacional, e tudo isso, claro, nos gerou um acúmulo de experiências assim muito interessante. Sou também atualmente presidente da Câmara Temática de Agricultura Orgânica, que é um órgão que trabalha no âmbito, né, dentro do Ministério da Agricultura, nas questões normativas, institucionais, regulatórias da produção orgânica em todo o país. E essa é a minha experiência, espero contribuir aí com as discussões, os trabalhos de hoje. Obrigado. Você pode contar um pouco para a gente qual é a diferença entre o que a gente vê, né, na prateleira do supermercado? Galinha livre, ovo caipira, ovo orgânico, e aí, né? Qual que a gente escolhe? Legal, Ana. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês também. É muito legal ouvir o Sauro, né? Foi uma aula aí na questão dos pães. Também o Rafael. É um aprendizado, né? A todo momento a gente está aprendendo muito com todo esse pessoal. Bom, vamos lá. Com relação a essas diferenciações produtivas, existem, né? Hoje, basicamente, nós temos assim a produção de ovos convencionais, de galinhas criadas nesse sistema convencional, né? Que estão inseridas nesse sistema produtivo convencional, que basicamente estão confinadas em gaiolas, né? E desfrutam de uma área muito pequena e praticamente estão impossibilitadas de expressar comportamentos naturais. Temos as galinhas que estão num sistema chamado caipira, ou alguns falando free range, né? Mas basicamente o que a gente chama é o caipira ou colonial, que são essas aves que estão soltas, também soltas, né? Não exclusivamente soltas, não apenas soltas, mas estão num sistema que varia, né? Elas estão em dado momento dentro do galpão e outro momento fazendo esse pastejo. Então, essas são esse sistema caipira. E temos também as aves que não pastejam, mas estão soltas no galpão, ou seja, não estão confinadas, né, em gaiolas. Porque o sistema de confinamento em gaiolas, de fato, cria um ambiente bastante restrito, onde as questões de estresse são muito elevadas e esses animais passam a ter comportamentos até anômalos, né, como, por exemplo, a questão do canibalismo, e é por isso que elas são fortemente debicadas, né? Então, elas têm o bico cortado de uma maneira mais agressiva, mais intensa, para justamente, esse é um dos fatores, né, levando para que elas não façam o canibalismo. Então, basicamente é isso. Então, hoje, e tem, obviamente, a produção de ovos orgânicos. É claro que nos sistemas orgânicos de produção é proibido o confinamento estrito, né? Então, essas aves em sistemas orgânicos, elas também têm que ter acesso a áreas de pastagem, né? Elas têm que ter condições de expressar comportamentos inerentes à espécie, naturais, portanto.
Mas aí no sistema orgânico tem toda a questão da normativa de produção orgânica, que é a legislação brasileira, e as instruções normativas, né, publicadas pelo Ministério da Agricultura e outras por órgãos também como o Ministério do Meio Ambiente, e tudo isso vai compondo, né, um conjunto de legislações no qual o produto orgânico está inserido e, portanto, vai ter a possibilidade de ser classificado, taxado, né, caracterizado como um produto orgânico. Então, ele pode ou não ter o uso do selo, né, do selo de produto orgânico, que é o SISORG, o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. Então, essencialmente é isso, né? Nós temos hoje um sistema convencional, também uma característica do sistema convencional é o uso de substâncias, antibióticos, promotores de produção, que são proibidos no sistema orgânico e que são também limitados no sistema de produção caipira, né? Então, basicamente é isso que a gente vê. Mas a exemplo do que o Rafael citou na questão do café, também existe uma questão muito grande de fraudes, né? Ainda não é tão simples lidar com tudo isso, mas as pessoas, em geral, acabam confundindo, por exemplo, um ovo de uma galinha brown, né? Uma galinha vermelha, a gente fala vermelha ou marrom, dando um ovo também nessas características, né? E aí confunde sempre dizendo que esse ovo é um ovo caipira, né? Então não tem nada a ver isso. O sistema caipira, ele se caracteriza pelo sistema de produção, pelo sistema produtivo do ovo, né? E a galinha caipira, efetivamente, que vai também lá no final da sua produção, ou quando ela deixou de ser produtiva, ela vai ser abatida, ela vai gerar a carne também de galinha caipira, tá? E aí, nisso é necessário que a linhagem ou a raça seja de raças caracterizadas como tal. Tá bom? Então, tem todas essas variações e muitas vezes, claro, do ponto de vista do consumidor, pode confundir um pouco. De certa forma, algumas se aproveitam, né? Ou existe uma espécie de um comportamento oportunista, né? Por vários agentes nesse sentido, mas obviamente há também os produtores, as empresas que trabalham com seriedade, com honestidade, com sinceridade, declarando corretamente o que é o seu produto. Tá? Isso é extremamente importante que o consumidor conheça isso tudo e que um evento como esse que vocês, né, estão organizando aí, que é além do prato, quer dizer, conhecer essa realidade do campo, conhecer os fundamentos da produção, conhecer toda essa lógica produtiva, contribui para que os consumidores e toda a sociedade adquira consciência sobre essas questões, faça melhores opções. Quando ela faz melhores opções em direção a um produto de qualidade, ela privilegia os produtores, as empresas, os agentes que estão trabalhando corretamente, né? E, portanto, a escala aumenta. A escala aumentando reduz o custo e facilita o acesso e democratiza o alimento. Então, é todo um conjunto, né, de situações, é todo um círculo de situações em que até a ideia da economia circular se relaciona não só à ideia da sustentabilidade, mas também como que a gente pode democratizar o acesso a alimentos de qualidade, compreendendo que a ideia não a ideia, mas a oferta de alimentos de qualidade não deve ser uma exclusividade daqueles que têm posse, né? Mas que deva ser algo que sirva a toda a sociedade. Ótimo, Luiz, muito bem colocado. Exatamente isso, né? A gente precisa se aproximar do que a gente come. E aí você comentou, né, da produção. Você pode contar para a gente, né, de forma resumida, como que é essa produção de ovo, né? A começar, por exemplo, pela alimentação dessa galinha, certo? Porque o que ela come vai interferir nesse ovo. Diretamente interfere, né, Ana? A galinha, isso é uma característica até muito boa, né? Quando a gente tem, nesse caso, um ovo de qualidade, onde esses fatores foram respeitados, o ovo ele tem uma grande característica de expressar
tudo aquilo que está acontecendo com a sua produtora, né, que são as galinhas. Então, aquilo que ela come efetivamente se reflete nessa qualidade do ovo. Então, essencialmente, nós temos assim, claro, os sistemas produtivos também para conseguir oferecer em volumes e em escalas significativas, os sistemas produtivos, claro, foram né, do ponto de vista da ambiência, do ponto de vista da engenharia, das granjas, das áreas de produção, foram também, e vem, claro, ganhando, se otimizando, né, melhorando ao longo do tempo, melhorando com a pesquisa, com o desenvolvimento, com o conhecimento, né, o conhecimento tecnológico e científico aplicado a essas condições, e isso se reflete também em oferta de uma proteína como é do ovo, né, uma proteína de altíssimo valor biológico, uma proteína importante, né, do ponto de vista da nutrição de todos nós. E até no vídeo que vocês fizeram ali, tinha um prato com ovo ali que estava fantástico, né? Inclusive, numa hora como essa, assim, com essa fome, já isso pois então, embalando muito, com, né, o convite da Tati, né? Vamos jantar, uma exceção, né? Muito legal. Mas ovo, é isso, as galinhas, só para responder, né? Quer dizer, basicamente, o Brasil também é um grande produtor de milho e soja. Então, essencialmente, são os dois principais ingredientes das rações. Mas à medida em que os sistemas se tornaram um pouquinho mais complexos, como é o caso, por exemplo, das aves caipira, como é o caso das aves orgânicas, e como é o caso por exemplo, de empresas como nós, né, que procuramos fazer diversificações, porque a questão da dieta das aves implica na saúde desses animais, né? Então, também a diversidade da dieta das aves, a oferta de nutrientes que tem outras origens, fontes de nutrientes, também implica na saúde desses animais, implica na saúde intestinal desses animais, implica na saúde, na capacidade deles terem o alimento também dentro de uma perspectiva funcional, não é? Antioxidantes, todas essas moléculas que estão funcionando, e isso dá características, inclusive, para o ovo, naquilo que ele também oferece, não só como nutrientes principais, né, a proteína, a energia que está ali, os carboidratos e a proteína que está ali, mas também toda essa gama de moléculas que tem um papel antioxidante, que são essas moléculas fenólicas, né, e tudo isso, e precursores de vitaminas, e todo esse processo, precursores de processos enzimáticos, tudo isso, o perfil aminoácidico do ovo, tudo isso está contribuindo com a nossa nutrição e é resultado daquilo que está acontecendo na vida dessas galinhas no seu ambiente produtivo. Muito bom. Luiz, eu tenho uma pergunta sobre, que eu acho que tem a ver com o que você acabou de falar, que é do bem-estar animal. Eu tive a oportunidade de conhecer, né, a Core em alguns centros produtivos, e eu fiquei muito impressionada com o que eu vi, com o trabalho, né, que vocês fazem, e queria que você falasse um pouquinho sobre o bem-estar animal. Isso é uma coisa que foi uma das coisas que a gente, na verdade, é fundamental para nós, né? Isso está ligado também a todos os princípios e conceitos da agricultura natural, que nós somos, assim, seguidores, né? E trabalhamos essencialmente nessa conotação, e como tal, compreendemos que, conforme a filosofia da agricultura natural prega, né, que todos os seres são dotados de espírito e sentimento. Então, a perspectiva do bem-estar animal para nós não é só uma perspectiva de marginal no nosso processo, ou seja, simplesmente fazendo ou para dizer, ou para ter uma certificação, mas é algo inerente mesmo à ideia de saúde dos animais, quer dizer, a saúde integrada, né? Não é uma saúde aparente, não é a saúde daquilo que aparece, ou seja, ela é mantida a partir de mecanismos químicos, né? Como, por exemplo, os medicamentos e tudo mais. Mas é uma saúde inerente, né, ao animal. E o bem-estar, ele é fundamental nisso, porque a perspectiva dos animais de expressarem comportamentos naturais, de se reunirem, estabelecerem relações sociais, porque os animais são dotados dessa característica, né, da senciência. Então, o bem-estar animal ele se baseia na perspectiva da senciência, ou seja, nós hoje sabemos, de maneira muito categórica, né, e pelo avanço da ciência,
que os animais são seres sencientes, ou seja, eles são capazes de exprimir sentimentos e de perceber sentimentos, né? De compreender o que acontece, níveis de compreensão, obviamente, do que acontece ao seu redor. Então, as galinhas, inseridas nesse contexto, elas passam a estabelecer amizades, elas se conhecem, elas se relacionam. A ideia de grupo, a ideia de sociedade, fortalece o sistema imune, porque os animais se sentem seguros, né? Então, o grande problema dos sistemas produtivos, quando eles não respeitam essas questões de bem-estar, é que os animais passam a se tornarem seres extremamente inseguros. E essa insegurança cria toda a característica de um estresse crônico. E o estresse crônico, nós sabemos que deprime o sistema imune. Então, esses animais passam se tornam dependentes dos medicamentos, né? Eles se transformam em seres absolutamente inseguros e, portanto, com o sistema imunológico deprimido. As doenças entram, né? Os patógenos entram e as doenças acontecem e o sistema vai medicando, né? Então, isso se transforma num círculo vicioso. Então, toda a concepção do bem-estar animal é absolutamente fundamental para que os animais desfrutem de verdadeira saúde, sejam seres... eles são seguros mesmo, viu? Né? Nesse sentido, acho que se a Tati viu, né? Você entra no aviário e as galinhas, elas não saem correndo, né? Elas se aproximam, elas se sentem confortáveis com a presença humana, e isso demonstra que eles estão desfrutando de um bom nível de bem-estar. E essas condições são... Eu peguei uma galinha no colo, nossa, ela ficou, parecia que era um cãozinho, assim, né? Você tem um bichinho de estimação, eu queria levar ela para casa, mas não deixaram. Exatamente, isso é uma característica importante para que... e aí as pessoas sempre me perguntam, mas como é que vocês fazem? Porque não usam antibióticos e tal, então como é que faz? Que faz nesse sentido, quer dizer, a natureza absolutamente prover todos os seres das condições para que a vida se mantenha. Isso efetivamente é a ideia de sustentabilidade, né? Algo que possa ser reproduzido, algo que possa ser multiplicado, algo que possa ser feito de tal forma que o sistema se harmoniza e as coisas passam a acontecer de maneira mais harmônica e constante, e é nesse contexto todo que nós... Inclusive, eu lembro muito do cheiro da alimentação delas, que tinha um cheiro muito bom de erva, de especiaria, assim, né? Tem uma... Né? Então, você vê que é algo natural. Que a gente já está temperando, né, o ovo, mas não é não, né? Não, era um cheiro, né, bom, natural, assim, uma coisa mais... Mas isso é importante, tá? Porque também as pessoas pensam, né, que a gente está medicando, assim, a ideia é que nós estamos, assim, medicando com terapias com plantas. Não é isso, né? Não é, ali não tem nem nada de terapia. A ideia ali é que se nós voltamos no tempo, né, e vamos ver como é que os animais se desenvolveram, nós iremos perceber que os animais, eles têm, uma vez que estão vivendo em ambientes naturais, as aves, principalmente nos ambientes de bosques, né, do hemisfério norte, que são originadas, elas tinham acesso a uma gama muito grande, variada de plantas, né, que serviam para a sua alimentação. E isso não é que serve como macroalimentos, mas servem como substâncias inerentes aos seus funcionamentos, à sua fisiologia, principalmente a sua saúde intestinal. E é nesse sentido que nós oferecemos essa gama variada, mais rica de nutrientes, mesmo que em porções muito pequenas, sabe? Algumas coisas entram, por exemplo, 200 gramas por tonelada. O que você sentiu o cheiro é algo que está lá na forma de 100 gramas ou 200 gramas por tonelada de ração. Mas, apesar dessa pequeníssima quantidade, eles têm um efeito fisiológico, eles têm um efeito de transformação, de mudanças, de melhoria dessa qualidade intestinal, da questão do microbioma, que nós chamamos, né, que são esses micro-organismos que estão ali presentes, e que fazem toda a diferença em toda a capacidade de processar os alimentos que o animal ingere, assim como nós, não é? Para que isso se transforme em substâncias, em elementos, em nutrição verdadeira, completa, né, para esses animais. Trabalhando na prevenção, né?
Vocês trabalham na prevenção. Inclusive, tem uma pergunta da Elizabeth Pereira, desculpa, Tati, que ela ficou curiosa realmente para saber como que é feita uma medicação, né? Em caso essa galinha precise de algum tipo de medicação. Sempre essa pergunta sempre vem, porque existe um conceito muito arraigado, né, em toda a sociedade, que tudo sempre precisa de alguma medicação, né? Mas não é esse o conceito. A gente consegue efetivamente, como eu disse, os animais são seres né, que foram e que evoluíram, né, ao longo de milhares de anos e, portanto, têm plenas condições de viver, não é? E de enfrentar desafios, uma vez que passem a conviver num ambiente natural. Então, essa medicação que ela está perguntando é mais no sentido assim, nós temos, claro, estratégias, não é? Então, nós podemos lançar mão, por exemplo, de micro-organismos, como é muito inerente ao nosso trabalho. Então, não micro-organismos que o animal ingere, sabe? O pessoal pensa muito nisso, né? Mas é toda a gama de micro-organismos que nós introduzimos no ambiente produtivo. E os micro-organismos são os principais precursores, são os principais desenvolvedores do sistema imune desses animais. São eles que promovem um estímulo constante, um estímulo equilibrado, para que o sistema imunológico desses animais se constitua de maneira competente. Então, a competência imunológica não é pensar que o sistema imune é forte ou é fraco, sabe? Essa é uma noção também bastante incorreta, né? O sistema imune fortalecido ou enfraquecido. O sistema imune ele deve estar modulado, né? Porque muito forte ele reage de maneira extrema. O Sauro, por exemplo, comentou a questão do glúten, não é? E que as pessoas acham que é sempre o glúten, mas na verdade as pessoas estão reagindo a uma série de substâncias que estão ali adicionadas e que, portanto, promovem efeitos inflamatórios, né? Então, são processos alérgicos que hoje em dia, em função de tudo que acontece no nosso ambiente de alimentação, esses mecanismos estão acontecendo e, portanto, estamos reagindo. Então, a ideia é que nós temos condições de modular o sistema imune, e aí é toda uma estratégia muito que nós aprendemos ao longo aí desses anos e anos e anos trabalhando, né? São mais de 30 anos com essas experiências, promovendo estímulos adequados, fazendo com que o sistema imune desses animais se desenvolva de maneira integrada e competente e equilibrada, de tal forma que os animais são capazes de enfrentar esses desafios sanitários que a gente chama, né, do ponto de vista técnico aqui, para que eles consigam superar esses desafios. Então, não é evitar que eles fiquem doentes, né? Esse evitar, ele é uma consequência de uma gama de situações. E que daí eu gostaria só para introduzir uma outra questão, não é só o que tecnicamente é feito, mas é a interação do ser humano no ambiente produtivo. Então, a interação dos técnicos, a interação dos gestores, a interação do produtor principalmente, né? Então, todo o treinamento que é feito, toda a capacitação que é feita, não só tecnicamente, mas a consciência desse produtor. Esse é o principal fator que faz com que o ambiente produtivo, o sistema produtivo, se module adequadamente. É a capacidade humana de pensar e de projetar corretamente as coisas, e os animais são uma consequência disso, e esse sistema vai se equilibrando gradativamente, a ponto de... Então é isso, no final das contas, nós temos assim produtores bastante satisfeitos, porque eles têm menos trabalho, sabe? E é assim que o campo deve agir também, quer dizer, o trabalho, ele não deve ser um trabalho agressivo, né, ao ser humano. O ser humano é uma obra-prima da criação e, portanto, o trabalho de um produtor também agrícola, né, do produtor do campo, tem que estar em conformidade com as condições para que a sua vida seja também, que ele tenha seus momentos adequados, seu equilíbrio, que o trabalho é duro para todos nós, obviamente, isso é bom, né? Mas que também ele tenha, claro, ele tenha as condições para que ele se desenvolva como ser humano e possa desfrutar dos bens sociais que a sociedade como um todo desenvolve, né? Que ele não seja alijado da sociedade, sabe? Que ele vire um escravo das suas produções. E isso é uma preocupação nossa como empresa, de tal forma que isso cria uma condição. Eu quero dizer o seguinte, que no final das contas, a saúde dos animais é uma consequência da nossa saúde.
E a nossa saúde não é só uma questão orgânica, física, mas é a nossa saúde naquilo que nós fazemos e na nossa interação com a sociedade, com todo mundo, não é? Então é nesse contexto todo que as coisas acontecem, tá bom? Sim, excelente. Muito bom, perfeito, Dematê, muito obrigada. E eu queria só reforçar a importância, né, o que eu queria fechar é exatamente o que você falou agora, né, e que o trabalho de vocês e de todo mundo, né, que está aqui hoje com a gente é um trabalho que traz esperança, porque ele pensa sistemicamente, né, e quando você usa uma alimentação para o animal, que é uma alimentação que não degrada o solo, né, que não degrada vidas de produtores, né, dos pequenos produtores, quando tem uma preocupação sistêmica, ela com certeza vai ser geradora de saúde, não só para a gente, mas, né, para todos, né, para os animais, para o planeta, enfim. Muito bom. Obrigada. Obrigado, Tati. Obrigada, Obrigado a Dematê. todos.